Oi, pessoal, eu sou Sky, estou aparecendo aqui em mais um vídeo para contar para vocês as minhas leituras do semestre. Gente, eu já gravei esse vídeo aqui umas 3 vezes, 4 vezes, e eu espero que esse seja bom. Bom, para começar, eu vou falar para vocês que as minhas primeiras leituras do semestre foram, no total, 15. E assim, eu sei que tem gente que lê bem mais no mês. Lê esse valor no mês ou lê bem mais no semestre, mas o meu ritmo de leitura me permitiu ler 15 livros. E eu vou contar para vocês aqui o resumo de cada um deles. Para começar, vamos com o primeiro do ano e também o meu favorito, porque sim, eu já favoritei. E além disso, eu vou explicar para vocês que eu li e-books, livros físicos e também tem audiobook na minha lista. E eu espero que vocês gostem. Vamos com o meu favoritado do ano já. Temos Glitter, gente, volume 1 e o volume 2, que se tornaram o meu favorito já da vida. E por que Sky e esses livros se tornaram seu favorito da vida? Bom, aqui temos a história de Sky, meu xará, e o Tate, que são duas pessoas muito traumatizadas que acabam se unindo por conta da música. O Tate, ele é vocalista e também guitarrista de uma banda. E ele toca toda madrugada o violão porque ele não consegue dormir, tem muitos traumas e tudo mais. E aí seu vizinho Ranzinho, que é o Sky, meu xará, aparece lá na porta dele batendo e reclamando de tudo. E uma dessas, o Tate faz de propósito para só ver o Sky aparecendo lá na porta dele. Então a gente já começa com um Enemies formando ali bem gostosinho, do jeito que a gente gosta. Por mais que a história comece nos entregando um enemies to love entre esses dois aqui, vizinhos e tudo mais, nós já sabemos que a música vai ser o principal fator que vai ter unido esses dois. Principalmente quando o Sky ele vai estar num evento junto com a ficante prêmio dele. E ele fica de fone o tempo todo durante o evento, porque ele não suporta ouvir as músicas. Mas quando ele olha pro palco, ele vê o Tate lá tocando com a banda dele e decide tirar os fones. E se apaixona pela voz do Tate. Porém, entretanto, todavia, o Tate já ouviu o Sky cantar, sendo que ele não sabia que era o Sky. Ele foi descobrir depois, porque a janela estava aberta e a voz do Sky vazou para dentro do apartamento dele e ele se apaixonou logo de cara. Bom, história vai, história vem. O Tate chama o Sky para ser vocalista da banda dele, porém o Sky faz um doce lá por um tempo, mas ele acaba aceitando. E os dois acabam participando da mesma banda. Durante a história, o Tate ele é o único personagem, né, no caso, nessa relação aqui, ele é um personagem que não está bem resolvido com a questão da sexualidade dele. Porque por mais que ele tenha um pai ausente, no momento que o pai foi presente, caralhou a mente dele. Porque o Tate já dava indícios de que gostava de homens lá desde pequenininho e tudo mais, e o pai dele desgraçou a mente do garoto. E depois decidiu ser ausente. Então, ele carrega até hoje os vestígios desses traumas que o pai dele criou na cabeça dele. Então, por mais que ele se sinta atraído e sempre se sentia atraído por homens e agora pelo Sky, ele não consegue deixar essa relação fluir de uma maneira que seria mais tranquila para os dois. Aí também tem os próprios traumas dele lá e tudo mais. Então, assim, os dois traumatizados, vamos sofrer nesta linha desse romance até ele acontecer. Uma das coisas que eu preciso muito destacar nesse livro aqui é a forma da questão psicológica do Tate que foi abordado na história. O cuidado e os pedacinhos que foi se formando e foi acontecendo a evolução dele, sério, foi uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. E eu acho que só por isso super vale a pena. Então, Glitter volume 1 e 2 da autora Jules está disponível em e-book e em físico também na editora Euforia para vocês irem ler e surtar junto comigo. Também li Combina. E, gente, eu vou falar pra vocês, assim, que eu tava dando muito pro livro. E ele acabou me entregando um ok. Um ok, tá? Os personagens deles eram melhores amigos. Decidiram namorar, se pegar. Viveram um romance e decidiram fazer uma viagem juntos, que aconteceria um ano e pouco depois. Terminaram da forma mais xoxa do mundo. Sinceramente, o término mais idiota do mundo que eu já vi na minha vida. E aí tava seguindo a vida, tudo mais, etc e tal. E chegou no momento dessa viagem, os dois decidiram que seria ótimo irem viajar sem outro, né? Do par. Cada um tinha sua passagem, tudo mais, tinha a opção de cancelar e viajar a qualquer momento. Os dois decidiram fazer isso juntos, no momento em específico, sem combinar. Foram viajar, fazer essa tour gastronômica pela Europa e tudo mais. A história inteira se resume a isso, tá? Os dois apostando um com o outro quem ficaria mais com outras pessoas em cada local.
sendo que cada um tá sofrendo por essa aproximação, porque gosta de um, em algum momento eles se pegarem no meio dessa história, e aí sofre mais e mais e mais, e quando vai ver, só precisavam conversar sobre o motivo do término, e que foi um término bosta, e os dois se gostam, e foi isso. E é essa história de Combina. Gente, a história é Casey McQuiston, então ela consegue prender gente, são personagens interessantes, a história é desenvolvida e tal, é muito bem desenvolvida. Porém, sinceramente, não foi uma história que me impactou. E eu esperava muito que fizesse isso. Tanto que eu não lembro nem o nome dos personagens direito, pra falar pra vocês. Enfim, esse foi o livro mais morno que eu já li em toda a minha vida. Sendo bem sincero pra vocês, que foi o livro que foi assim, se eu soubesse que a história era desse jeito, eu não tinha nem lido com tanta expectativa. Eu não vou falar pra você que eu não tinha lido, porque a história é interessante. Mas a expectativa foi maior. Eu dei 4 porque eu me identifiquei muito com um dos personagens. Por mais que eu não lembre o nome dele. Mas eu me identifiquei muito com o personagem. Então, por isso que eu gostei. A questão da descoberta, que eu descobriu um gênero neutro, eu gostei muito disso. Então, só por conta disso. O resto. Tenho o livro 2 dessa história. Eu tenho E Se a Gente Tentasse, mas o livro 1 é E Se Fosse a Gente. E eu ouvi ele em e-book. E aí, vamos lá. A história, bem resumida para vocês, tá? Vamos aqui bem rápidozinho. Temos Ben e Arthur. Ben, ele está de recuperação na faculdade, está tentando superar o relacionamento super tóxico que ele está vivendo. E ele decidiu que ele vai juntar todas as coisas do ex dele, porque ele não quer olhar para a cara do ex dele, por mais que o ex dele estude na mesma escola. Ele vai juntar tudo numa caixa, vai lacrar e enviar pelo correio para não ter que olhar pro ex dele, mas pra cara do ex dele. Enquanto Arthur, ele tá fazendo estágio, e ele é super apaixonado por Broadway, música, etc e tal. E aí, vamos lá. Eles se encontram num correio, onde Ben tá tentando despachar essa caixa pro ex-namorado e tudo mais, e ele começa a bater um papo com o Arthur, que também tá lá ali no correio, despachando uma coisa do estágio. Porém, o Ben some em algum momento, porque acontece um flash mob e tudo mais, aí o Arthur não vê ele ir embora, enfim, vão embora. Mas o Arthur se apaixonou pelo Ben. Só que a única coisa que ele tem dessa relação, dessa troca de conversa super rápida, a romance que começou a surgir ali na cabeça dele sozinho, foi o nome Hudson. Porque ele olhou num papelzinho que o Ben jogou fora e tal, e ele achou que o nome do garoto fosse Hudson. Enfim, a gente descobre durante essa narrativa que o Ben ele tá tentando passar da recuperação e ele tá tendo uma crise ali entre as amizades dele, porque era um grupo de 4, né? Ele, o melhor amigo dele, o Hudson, que é o ex-namorado dele, e uma outra amiga dele lá, e acabou cada um, 2 ficando pra um canto, 2 ficando pro outro, enfim. E ele tendo que conviver com aquele relacionamento que não deu certo, e que eles estão ali o tempo todo juntos, na mesma sala e tal, enfim. E tá tentando superar. Enquanto isso, o Arthur, ele tá tentando sobreviver ao estágio dele, que é muito cansativo. Ele é filho da chefe, então todo mundo meio que tem que fazer uma sala para ele, assim, tratar ele super bem, então ele acaba não tendo aquela proximidade de amizade com as pessoas, por mais que ele tente, e ainda tendo que viver longe dos amigos, porque ele foi para Nova York por conta desse trabalho, da mãe dele e tudo mais, do estágio. Então ele acaba deixando os amigos longe e descobre depois que os amigos estão tendo um relacionamento por trás das costas dele. Apesar desses amigos estar agindo bem estranho com ele, então ele começa a sentir essa falta assim, de contato com pessoas. E em algum momento da história, o Arthur achou que seria uma boa ideia postar num site assim de procura-se pessoas que eu achei em tal lugar e eu não consegui contato, não sei o nome, etc e tal. A situação do correio procurando esse menino e falando que o nome dele era Hudson, porque achava que o nome do Ben seria esse, né? Que ele achou lá no caso, no papel lá, enfim. E aí, alguém conta pro Ben, acho que se não me engano, é o melhor amigo do Ben, conta pra ele. Tem esse site aqui, dá uma olhada. E um momento tal, ele olha e decide ligar. Eles ligam, começam a sair. E, gente, eles marcam uns 5 primeiros encontros, porque querem que seja especial, querem que não dê tudo errado, sempre dá alguma coisa errada. E os 2 primeiros encontros realmente é um desastre. Mas depois eles vão se desenvolvendo de uma forma tão legal que eles percebem que todos esses primeiros encontros que eles nomearam para poder ser perfeito acabou sendo perfeito de alguma forma. Só que, lembra que eu te falei
que o Arthur, ele tá num estágio, ele largou os amigos dele pra trás, etc e tal, só foi na conta do trabalho da mãe dele? Então, tá chegando o final das férias, né? Ele tem que voltar pra casa. E quem vai ficar lá é o Ben, porque o Ben mora em Nova York. O Arthur não. Então, eu acho que eu vou ter que ler. E se a gente tentasse, porque eu sei que eles vão voltar pra Nova York, se encontrarem juntos, mas eu acho que já sei que tem um namorado ali aqui nessa história. Eu preciso terminar essa continuação. Eu iria fazer por audiobook, mas não tem o livro 2 em audiobook, que eu acho terrível. Vamos melhorar, tá, Audible? Vamos melhorar. Se botar o livro 1, tem que botar o livro 2. Mas, enfim. Vamos começar agora a falar de um livro físico que eu li, que é do meu amigo Felipe Mateus, que é Amor em Jogo. E já vou deixar claro aqui pra vocês que não suporto Apolo, tá? Apolo é um bichinho insuportável durante toda a história. Somos apresentados a Henrique e Apolo. Apolo é filho de um jogador de vôlei profissional e tá tentando a carreira também por conta da pressão do pai e tal. A relação deles não é muito legal. Porém, Apolo é insuportável. E o Henrique, ele é formado em jornalismo e ele trabalha como telemarketing. Já trabalhei em telemarketing, então sei que é uma bosta. Então ele tá sofrendo ali com aquela vida ruim e tal, e ele acha que em algum momento ele é demitido, fim do mundo. Sendo que é aniversário dele, então ele já tá sofrendo ali também. Então, já não bastasse a vida dele estar uma bosta, ele decide, no aniversário dele, ir pra praia, recém-demitido, sofrendo e tal. Chorar lá, bebendo, encher a cara de cachaça. Sendo que ele decide pedir a bebida favorita do ex dele, que é a única que tem, né? Caipirinha, se não me engano, aqui de maracujá. E adivinha quem aparece? É, o ex. O bendito ex. Apolo me aparece lá. Eles trocam uma ideia e tudo mais, etc. Tal, não acontece nada, enfim. E aí aparece muito esse comercial de um reality show onde só vai ter casal LGBT. É como se fosse um Big Brother e tal. Vocês já sabem, reality show funciona desse jeito. E o Apollo ele é fissurado em reality show. E ele teve a grande ideia de fingir um relacionamento com o ex dele, que não suporta ele, que é o Henrique, né? Não suporta. E fala assim, cara, você não me suporta, eu sou apaixonada por você ainda, mas também eu vou te falar que eu não te suporto. E vai ter esse reality de casais LGBT que vai valer um dinheirão, R$ 1 milhão e tal. Ou meio milhão de reais, enfim. Dinheiro. Por que a gente não finge um relacionamento em rede nacional durante várias semanas, passa nas provas, convence o público que a gente é apaixonado e ganha esse dinheiro? Brilhante! E o Henrique fica tipo assim, uau, realmente, brilhante. Se ele que tá precisando de dinheiro, então assim, tá apertando e a proposta, tipo assim, não é ruim, apesar de ser mal elaborada, tá? É mal elaborada, a proposta, tipo assim, não dá certo, a gente se odeia, eu não se suporto. Mas a proposta não é ruim, ganhar dinheiro não é uma proposta ruim. Mas a elaboração dela tem que fingir um relacionamento é que é péssima elaborada. Porque eu já sabia, assim, ai, Henrique, você vai fazer cara de nojo lá, se você for beijar esse cara. Esse cara é insuportável, tu vai revirar o olho em algum momento. Tá? Eu já estava falando assim. Enfim, os dois vão pra esse reality ali. E, gente, eu não sei em que momento esse público achou que, por conta do Apollo, o casal merecia ganhar. Porque ele abre a boca, ele fala uma merda, que sinceramente fica assim, ah. Porém, o público acha super engraçado. Ele acha que ele bem ácido, ele tem um humor muito ácido, tá? Então ele tá sempre falando de uma forma bem ácida, e fala uma coisa, ele retruca de um jeito. Ai, gente, sinceramente, insuportável. Gostei mais do Henrique. Tem um momento em que eu precisei ir lá no WhatsApp do Felipe e falar assim: que caralho é essa? Porque a história te prende, ela te deixa tirar algumas risadas e tudo mais. Mas chega um momento que você começa a pensar assim, uma parte específica mesmo. Isso não vai acontecer. Eu espero que não aconteça. Se acontecer, eu vou arremessar aquilo na tua cabeça. Foi o que eu mandei pro Felipe, tá? Eu falei assim, se eu passar dessa página aqui e o que eu estou pensando não acontecer, teremos um problema muito sério. Eu ameacei. E não tivemos esse problema porque realmente aconteceu o que estava na minha cabeça. Então fiquei mais tranquilo. Acho que vale a pena, não vou contar o final pra vocês aqui não, mas no finalzinho a gente já passa a suportar um pouco mais o Apolo, tá? Ele passa a ser um pouco mais aceitável. Então eu permito que o Henrique dê uns beijos nele, mas enfim. Ele decide não só dar uns beijos, mas ficar com ele de novo. Então, enfim. É a decisão dele, não tem como eu julgar. Mas eu sou aquele amigo que fala assim, eu acho que você foi um pouco emocionado, voltou muito rápido.
Vamos entrar agora na questão de uma HQ também que eu li. Super rapidinho, gente. Acho que, tipo, um dia a gente termina de ler, bem pequenininha. Uma das coisas que, tipo, me prendeu muito foi a questão visual. Então, vou deixar aqui algumas ilustrações do Sazi, que você vai poder conferir essa história, que está disponível gratuitamente no link da bio do Instagram dele. Então, vou deixar aqui para vocês irem lá, conferir tudo mais. Tem tanto o volume 1 como o volume 2. Então, é uma das histórias que vocês vão gostar bastante e vai atrair vocês também por conta da questão visual. Uma aqui, mas eu acho que vou ter que ler para vocês porque fala uma palavra que é muito confusa, é muito difícil de falar e a minha dicção já não é das melhores. Então, vamos lá. A descrição do livro diz o seguinte: Pilotalks é um quadrinho que conta a história de pessoas que sofrem de hiperantropia. É uma doença que comete aqueles que se tornam humanos demais, com sintomas que simbolizam as suas falhas mais humanas. Então, durante a narrativa, um personagem ele tá chorando ouro e o outro tá cuspindo flores, e aí ele vem contando pra gente como a relação deles começaram, sabe? Como eles estão se sentindo diante daquilo. Então, a história toda é uma narrativa entre eles conversando sobre a relação deles, sobre como eles chegaram até ali, e a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo. A história não fica chata, você fica se apaixonando o tempo todo pela questão visual e pela forma em que eles estão interagindo um com o outro. Porque um é muito sentimental. O outro, ele é um pouquinho mais seco, ele é um pouquinho mais ácido. Não tem meio sem paciência. Pilotalks Divino é o volume 2, mas também tem o volume 1, que eu também já li. Tá gratuito, tá disponível também. Vai no @Sazik, lá no Instagram dele, tem lá o link que vocês podem clicar e conhecer um pouco mais dessa história. E eu tenho garanto a vocês, vale a pena. O próximo da lista também é um audiobook, e ele foi um dos audiobooks que, sinceramente, eu acho que eu precisava muito. Eu me senti literalmente numa rodinha de conversa, sentando e perguntando a experiência, a vivência das pessoas, e eu tava ouvindo elas falarem comigo. Até porque todas as vozes que aparecem da narração das histórias são dos próprios autores. Então, assim, eles contam a vida deles, a experiência deles, e eu tô ouvindo eles falar comigo. Então, assim, literalmente tentei ouvir uma rodinha de conversa. O livro foi Vidas Trans. E, gente, mudou muito, sério. Eu tava num momento que eu precisava ouvir mais sobre questões de vivências trans. Vidas Trans é um livro que traz as vivências de 4 pessoas, tanto trans femininos, trans masculinos, travestis, que também conta a história de... E eu vou ter que ler os nomes porque, gente, eu sou muito ruim com nomes, então vamos lá. Amara Moura, João W. Neri, Márcia Rocha e Tarso Brand. E eu ouvi as experiências e vivências de cada um deles e eu senti que eu tava conversando e tava entendendo um pouco mais sobre mim e também um pouco mais historicamente, porque cada história se passa um tempo diferente. Então, assim, por exemplo, o do João W. Neri foi um dos primeiros homens trans que existiu. E, gente, ver como foi pra questão de mudar de nome, pra tirar os intrusos, eu fiquei assim, hoje estamos privilegiados. Ele caminhou pra que a gente, ele correu pra que a gente pudesse caminhar. Agora, um pouco mais tranquilo. Cada história conta a autodescoberta de cada um, a vivência na prática de cada um. Então me trouxe uma sensação de conforto, sabe? De acolhimento, em que eu precisava. Eu precisava. Então, assim, ao contrário de um romance que conta a história de uma pessoa trans que se apaixona por sei lá quem, ouvir a experiência dos próprios autores, a descoberta deles e como eles viveram a partir dali, esse sentimento de acolhimento muito gostoso. Eu acho que era a história que eu precisava. Eu acho que era o que eu precisava. Ainda mais se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, pegar ali na Audible e botar pra ouvir, acho que uns 2 dias você termina de ouvir. E viver cada experiência. Tipo assim, se a gente simplesmente parar, sentar e deixar eles falarem no seu ouvido, você vai sentir o que eu tô falando. O próximo foi também um audiobook, pois eu já quero o livro físico, tá? Também tô sabendo que vai ter um filme, gente. Eu já vi o elenco, eu já percebi que vai ser incrível, o elenco super fofinho. Tava na Bienal do Rio de Janeiro também, junto com o Vitor Martins. E o elenco é super fofo, o livro já é super fofo, a história é incrível, você vai gostar bastante. Bom, 15 dias vamos apresentar a Felipe. É um garoto gordo que sofre gordofobia na escola, que tá torcendo para as férias, para ele ficar trancado em casa, em paz, num lugar que não vai ter gente perturbando o juízo dele. Porém, entretanto, todavia, quando esses primeiros dias de férias começa, a mãe dele anuncia que Caio, um garoto que mora no mesmo prédio dele, vai ficar no apartamento deles por 15 dias, enquanto os pais deles estão viajando para algum canto.
O Felipe, ele entra em crise, principalmente porque Caio, ele é a paixão de infância dele. E ele fica meio assim, de tipo, não sabe como é que ele vai reagir, interagir com ele, principalmente durante 15 dias. Porque a casa do Felipe era pra ser a casa do conforto, sem crises. E Caio tá lá, um romancezinho de infância, que agora ele não sabe se ele tem esse mesmo sentimento. E eles não se falam direito há um certo tempo, então assim, viver 15 dias com uma pessoa na nossa casa que você já gostou deve ser complicado. Uma das coisas que eu mais gostei dessa história é que teve parte que eu queria muito proteger o Felipe do mundo, porque tem parte que eu queria chorar ali junto com ele, que são bem intensas, mas no final, ou a forma que ele é desenvolvido, que ele cresce na história, é a coisa mais perfeita do mundo. Eu fico assim, você foi incrível, estou com orgulho de você. Eu acredito que eu fui praticamente uma das últimas pessoas a ler 15 dias, mas já conheci a escrita do Vitor Martins, mas na questão de 15 dias foi completamente diferente, foi surreal. Foi uma história muito gostosinha, que a gente fica assim, com raiva e com querendo proteger, e com amorzinho e tudo mais. E eu tenho certeza que na hora que for adaptado pro filme, e os atores já são maravilhosos, o autor também. A história é incrível. Na hora que for adaptado, vai ficar ainda melhor pros cinemas, pras telas, enfim. Eu quero muito ver como é que vai ficar. E eu acho que 15 dias você vai gostar também. Se você já leu, você já me fala aqui nos comentários. Se você não leu, vai ler ou vai ouvir que você vai se apaixonar. A questão de audiobook, eu tenho gostado bastante por conta dessa questão de ouvir os personagens falando, contando a história deles. Então, assim, se tornou uma coisa muito rotineira pra mim. Ouvir audiobooks, ainda mais eles que têm os personagens narrando a própria história. Então, acho que vale super a pena se você puder ouvir o audiobook, você vai gostar bastante. O bom já se prepara para quando vier o filme. O próximo livro é 5 Dias para o Fim do Mundo. Eu não me lembro de muita coisa, mas eu sei que foi um livro curtinho, é um livro meio que conforto mesmo, em audiobook também. E o resumão dele mesmo pra vocês. A avó da personagem principal, ela consegue prever algumas coisas. Então, muito do que ela preveu aconteceu. E essa menina, que é a principal ali, que eu vou estar lendo o nome, peraí. Camila, gente, Camila. A Camila, ela conta muito pras amigas dela o que a avó prevê. E as amigas ficam tipo assim, ai, essa avó é demais, ela prevê as coisas e acontece, etc e tal. Quando ela fala alguma coisa, eles têm que ouvir. E a avó prevê o fim do mundo. Em 5 dias vai acabar o mundo e vocês têm que aproveitar agora, vão viver, etc e tal. Os pais de Camila não gostavam muito dessa situação, não. Ela falavam assim, como assim acabou o mundo e tudo mais? A avó foi falar assim, ou vocês vivem agora, ou vocês vão ir pro fim do mundo e não vão poder aproveitar nada. A Camila decide aproveitar. E ela passa para as amigas dela o que aconteceu, o que a avó dela falou, e ela decide fazer uma viagem de carro. Ela e mais 3 amigas. E aí vão passear por pontos turísticos, de praias e tal, e viver coisas que nunca elas viveriam antes. Então elas foram lá. Durante a história, a gente descobre que as amigas de Camila são bem aleatórias. Uma muito good vibes, outra bem uau, outra bem solta, leve solta. E a Camila, ela tem um crushzinho, né, em uma dessas amigas. Sendo que ela nunca falou. Sendo que as outras sabem. Ela fala assim, esse é o momento de você aproveitar essa última viagem que a gente tá fazendo antes do fim do mundo e contar. Que momento melhor seria do que o fim do mundo para você contar pra sua melhor amiga que você é apaixonada nela. No e-book, eu sei que essa história é bem rapidinha, ela tem em torno de 118 páginas, mas no audiobook costuma ter mais ou menos umas 3 horas, 4 horas no máximo. E você consegue ficar entretido ali. É um livro bem conforto, não tem aquelas coisas, ai, o fim do mundo realmente não é um fim do mundo essa história. Você pode ler tranquilo ou ouvir. E no finalzinho a gente tem um romancezinho bem gostosinho, bem sáficozinho entre elas. Então, assim, o fim do mundo valeu a pena. E você vai descobrir no final se ele acontece ou não acontece. O próximo que eu trago aqui pra vocês, eu já trouxe vídeo falando sobre ele em particular e também falando sobre as HQs. Então aqui, ó, temos Fence, Posição de Ataque, que, tipo, vocês sabem que eu sou apaixonada por Fence. Então assim, ó, eu tenho as HQs e tem agora este livro aqui. E, gente, as HQs me estressam. Agora, o livro me entregou tudo o que eu queria. Fence, Posição de Ataque, ele é uma continuação das HQs, só que ele consegue ser bem melhor, bem mais desenvolvido, porque por mais que as HQs a gente consiga ver a história acontecendo, aqui a gente só tem palavras e algumas imagens, mais palavras. E, gente, entregou muito mais.
Um dos pontos fortes que eu tipo, super amei foi a questão de desenvolver a questão do grupo. Então eu consigo ver mais um pouco mais dos personagens no geral e não só focar nos personagens principais, que seriam o Sage e o Nicholas. E um outro lado também que eu gostei foi que desenvolveu o romance do casal que eu queria. Gente, temos os desenvolvimentos do romance entre o Harvard e o Aidan. Então, tipo assim, era o que eu precisava. E além disso, desenvolveu bem mais a aproximação do Nicholas com o Sage. O Nicholas nessa história se tornou um pouquinho sem valor, sabe? Ficou mais focado no Harvard, no Ada e no Sage. O Nicholas, ele fala, tem a parte dele ali, mas sinceramente é desnecessário. É mais pra ser um alívio cômico, ele tá sempre perdido na história, gente. Ele tá sempre, aqui tá sempre perdido na história, ele tá sempre desligado, a gente não tem muito foco nele. Mas acho que, tipo assim, valeu a pena, porque nas HQs mesmo a gente tem um foco totalmente nele e no Sage, principalmente nele. Então aqui não me faltou muito essa questão de não ter o foco no Nicholas. Além disso, eu posso falar pra vocês que uma das coisas que se destacou também foi apresentar o grupo inteiro, os 5. Apesar de aqui no livro ter só o pobre dos 4, né? Porém, temos esse personagem aqui que eu vou falar pra vocês que eu esqueci o nome dele, mas ele ajuda muito os outros personagens, então tem um destaque muito grande. Ele é um personagem de apoio, mas um personagem de apoio que acabou tendo um pouco mais de destaque do que o próprio Nicholas aqui. Então eu gostei bastante. Eu espero que ele apareça mais durante essa história. Eu espero que a continuação desse aqui, se forem continuar em HQ e tal, sigam mais ou menos o que teve aqui, sabe? Se continuar a história daqui e esquecer esse aqui, vai ter um grande furo na história. A gente vai ficar eternamente preso num lugar que não vai andar mais pra frente. Porque pra ter um mínimo de interação de um romance que eu tava torcendo, temos 6 volumes aqui e só tivemos um simples desvaneio de romance, tá? Agora aqui tá no top 1. O próximo livro que eu vou falar pra vocês, eu vou ter que ler o nome dele, porque, gente, que gigante, gigantesco. Ele é um livro da Thalita Rebouças. E vamos falar sobre isso daí. O nome é Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado. O que eu posso dizer para vocês sobre esse livro? Ele traz apontamentos muito interessantes. Lembra a questão de família, a relação de amigos, a questão como o mundo te vê, e como você se desenvolve, a questão de apego, esse desejo de aceitação muito, muito familiar e tal, a questão de você se apegar à família, você entender que você não precisa da aceitação deles o tempo todo, que você pode se gostar, pode aceitar a família que te aceita, entendeu? Então, tipo assim, é um livro muito gostosinho, que você pode ou ler ou ouvir e não vai passar grandes. Vai passar estressezinho, garanto você, mas não é estresse surpreendente. Não é um livro que tem um plot surpreendente. Eu acho que seria essa a frase que eu queria dizer para vocês. Não tem um plot surpreendente. Quando você lê o título, você já entende que vai ser um livro bem gay. E tem apontamentos muito interessantes. Então, acho que é mais focado para o público de 13, 14 anos, 15 anos, assim. Acho que chama mais a atenção deles. Então, mas nenhum plot, uau, surpreendente, interessante, assim. É que o personagem ele gosta de se maquiar, ele começou a gravar vídeo e tal. E depois ele se joga pra arte das drag. E começa a querer se montar também. Então, assim, o livro não é ruim. Eu ouvi, né? Que foi audiobook. Ele é muito gostoso. Aparece pontos importantes na história que eu até marquei, gravei, né? Alguns trechos que eu iria botar aqui, mas como esse vídeo está muito grande, eu acho que não vai dar. Mas no vídeo que eu vou gravar só dele, eu vou estar sinalizando. Mas tem uns apontamentos muito interessantes. Porém, a história, o que me incomodou é que a história seguiu um checklist bem checklist, sabe? Tipo assim, você já leu o título assim, você já pensa assim, vai falar sobre um menino gay, é bem afeminado, e tudo que tiver que jogar bem gay nele vai ser. Então foi isso. Então a gente já imagina, né? A mãe super aceita, apoia no que ele quer fazer, os amigos também, mas aí o pai não aceita, enfim. É um desenvolvimento legal da história. Eu acho que a Celina Rebouças, quando escreveu, era para ser realmente para esse público mais. Esses jovens, assim, de 13 anos, 14, lerem tudo mais e se sentirem um pouco melhor de alguma forma em alguma coisa.
Apesar que, na minha visão, apesar de ser um livro muito legal, que te entretém, enfim, que consegue você passar um tempo ouvindo ali, ainda mais ser narrado pelo personagem, você ouve a voz do personagem, assim, te deixa. Tem partes muito engraçadas. O único problema que eu achei desse livro é que, tipo, ele segue muito, muito, de uma forma bem, bem exagerada, o checklist de um menino gay. É, essa é uma parte que pra mim, chega a ser um pouquinho chato, que seguiu esse checklist do começo ao fim. Até o que eu esperava que acontecia com o pai, com a relação com o pai, não teve nenhum plot interessante. Então, assim, vamos entrar agora num dos meus favoritos, meus mundos favoritos, que inclusive eu tenho a coleção aqui, que é o Sol e a Estrela. Entramos no mundo de Rick e Riordan, o Riordan Verso, e temos aqui o Sol e a Estrela de Rick Riordan e Mark Oshiro. Gente, duas pessoas que combinavam perfeitamente para escrever se juntaram e entregaram essa maravilha aqui. Eu não sei se você já sabe, mas quem não sabe vai estar sabendo agora, porque eu sou apaixonado por um Nico de Ângelo, sério. Tipo, ele apareceu no livro 3, A Maldição do Titã, personagem favorito pra vida inteira. Tipo, eu desejava Nico de Ângelo a história inteira. E a gente, quem é do fã do universo de Percy Jackson, dos Olimpianos e tudo mais, sabe que a gente teve muitas migalhas de Nico, mas durante todas as histórias que aparecem. São muitas migalhas. Não tem, a gente nunca teve uma história só focada no Nico, ou só focada um pouco mais no movimento dele. Então, isso aqui salvou vidas dos pães de Nico de Ângelo, tá? Aqui temos um romance entre o Nico de Ângelo e o Will Solage, que é o filho de Apolo. O filho da escuridão com o filho da luz. Temos aqui o Sol e a Estrela. E uma coisa que eu gostei bastante é que eles conseguiram trazer a vibe do Nico, sabe? Tipo, bem triste, depressivo, leva as coisas ruins, tipo, uma boa, os traumas e tal. E uma alegria surreal do Will tentando ser uma luz pro Nico o tempo todo. Sendo que agora ele tá meio que tendo que entrar no submundo, que é o universo, é o local do Nico, e o Will tem que se adaptar àquilo. E pra ele aquilo é um grande baque. Então, aí a gente passa a ver uma troca de papéis, onde fora do mundo inferior é o Will que tenta trazer essa animação pro Nico, no mundo inferior é o Nico que tenta trazer uma animação, uma luz pro Will, né? Então ele tá meio que sofrendo com aquela questão de estar no mundo inferior, no Tártaro e tal. Fica subindo pra baixo, eu não consigo, é tudo ruim aqui e tal. E o Nico tá tentando mostrar pra ele o lado bom das coisas que tem ali. Do porquê ele gosta tanto e tudo mais. Eles acabam se conhecendo um pouco. Eu espero que tenhamos mais de Nico, mais histórias dele, do casal em si. Porque já dá uns pontinhos aqui que tem coisas pra se desenvolver. Então, assim, Nico é um dos primeiros personagens LGBTs que aparece na história. Pelo menos foi a que eu tive essa noção. Então, ele é um dos primeiros personagens que eu tive esse contato no Riordan Verso, assumidamente LGBT. Então a gente já vê que desde o começo ele tem um crushzinho nos meninos e tal, principalmente no Percy. E ele tem uma história só dele. Era tudo que eu precisava. Então, assim, o Sol e a Estrela é tudo. Tudo e mais um pouco você vai amar. Principalmente não só a questão da aventura, mas a questão do romance entre os dois. Pra gente estar finalizando, vou pra minha última leitura, que foi agora em junho, e foi em e-book, que é Meu Tipo Certo de Garoto Errado. Que no caso agora tá com o nome o Grump e a Sunshine. Esse livro mudou de nome algumas vezes, por conta de algumas coisas, enfim. Mas eu vou falar pra vocês aqui sobre essa minha leitura. Eu já li o primeiro volume dessa série, que é a Clichês em Pop Rock, né? Esse aqui é o volume 2. Eles têm um crossover entre eles, mas podem ser lidos em histórias independentes. Então, assim, eu li esse livro e eu vou falar pra vocês dessa leitura. Foi uma leitura que eu pensei muito em desistir várias vezes. Ele é um livro bem grande. Ele tem em torno de 469 páginas. Só que pra mim nunca foi um problema um livro com muitas páginas, até porque eu tenho um calhamaço aqui. Esse aqui, por exemplo, ele tem em torno de 600, 700 páginas. Então pra mim nunca foi um problema. Sendo que a história, ela me deu muita vontade de desistir. Por conta que é um romance que se desenvolve de uma forma tão
tão lenta que você perde a vontade de ler. E não tem, tipo assim, algo que fica te puxando pra história, sabe? Não é um livro ruim. Porque eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens. A Lê, o AJ, eles são personagens super bem desenvolvidos, eles têm uma história super incrível. A forma que eles vão se relacionando é muito legal. Só que o que acabou me deixando desanimado pra ler, me fazendo perder a vontade, hora que eu terminei, hein? Na base do cansaço, mas eu terminei. É que, por mais que chegue no final que tudo se encaixa perfeitamente, ele poderia ter sido um pouco mais resumido, sabe? Quando o casal começou a ficar, gente, isso foi o que? Mais de 80%, não, 60% do livro. 60% do livro o casal começou a ficar, e não teve grandes coisas, sabe? Demorou muito pra acontecer. Depois do primeiro beijo, eu falei assim, agora vai destrinchar e a gente vai ter esse romance acontecendo. Não tivemos, tá? Foi muito cansativo de se ler. Apesar da história ser boa, dos personagens serem incríveis, de todo o desenvolvimento de cada arco dos personagens serem perfeitamente encaixados. Sinceramente, o tempo todo, a minha vontade é de, tipo assim, eu vou largar. Só que, tipo assim, eu esperava que eu teria um pouco mais de incentivos durante a leitura para continuar a acompanhar. E eu não tive. Por mais que tudo tenha sido um perfeito encaixe. Eu acho que só na hora de desenvolver teve esse desenvolvimento do romance de uma forma muito, muito lenta. E, gente, eu leio Fence, tá? E o romance deles é uma lerdeza para acontecer. Mas acontecem coisas na história que me prendem. Aqui acontecia coisa na história, mas não me prendia. Eu acho que, para mim, foi um romance um pouco difícil, um livro um pouco difícil de continuar. E foi um livro, como eu falei pra vocês, é uma série, clichês de pop rock. Esse é o volume 2, e o volume 1 eu li e aconteceu a mesma coisa. Só que no volume 1, ele, se eu não me engano, ele é um pouco mais curtinho do que esse, comparado a esse aqui, e ele conseguiu me prender em algumas coisas. Então, tipo, sempre que eu pensava em desistir, vinha alguma coisa e me prendia. Então, diferente desse, não teve essa coisa que eu esperava que ia vir, ia vir, ia vir. Então, eu acabei quase largando. Mas é um livro que, se você gosta de um slow burn, bem slow, bem slow, você vai gostar. Porém, se você for ler, já saiba que até chegar o momento do romance, e até depois do momento do romance, do loverzinho mesmo, você vai se sentir muito exausto. Mas no final tudo vai se encaixar. Vai ficar tipo, ai, que lindo, que perfeito e tal. Vai se encaixar. Mas, pessoalmente, pra mim, foi um livro que eu daria uns 3,5. Assim, por mais que tipo, tudo se encaixe, essa questão me pegou muito. Mas vai o gosto de cada um, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpa se ficou muito longo. Eu tentei resumir ao máximo a história. Eu li mais ou menos uns 15, 16 livros, já perdi as contas. Mas foi o que eu consegui ler nesse semestre. Tem gente que leu mais, tem gente que leu menos, enfim. Comente aqui, deixe seu comentário aqui pra mim, quero saber quantos livros você já leu nesse semestre. Se você já leu algum desses livros que eu já mencionei aqui, se não leu, vamos conversar da maneira mais educada, calma, paciente do mundo, porque eu sei. Tem gente que lê 47 livros por mês, tem gente que só lê 2 ou não lê nenhum. E é o tempo de cada um. Enfim, vamos conversar aqui. Um beijo, me siga no Instagram, nas redes sociais, @skywriter_. Aqui é onde eu consigo falar a longa escala, bem longa, né, nesse vídeo principalmente. Um beijo, até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai sair, mas vai sair.